Mais uma vez, gostaria de agradecer ao Jim e ao Derek por moderarem essa última sessão e nós indicamos que os líderes de projeto teriam um tempo máximo de 4 a 5 minutos para responderem a respeito daquilo que eles estão vendo e ouvindo, dando algum tipo de feedback a respeito dessa reunião e o que eles estão levando, o que eles estão levando dessa reunião. Por favor, sejam bem breves e sucintos, mas Derek e Jim, por favor, podem moderar. Eu quero propor que nós vamos na ordem das apresentações dessa reunião. Por favor, percebam quando vão apresentar. Então, o primeiro grupo de apresentação seria de Iboye, 1, Hailu, 2, Fiedler, 3, Iapa, 4. Esse seria o primeiro grupo. Depois teremos Ogubi, 5, Muzili, 6, Ngali, 7, Akin Otiko, 8. E aí, por último, Sibanda, 9, Quaramba, 10, Mugambi, 11 e Solomons, 12. Eu vou mandar essa ordem aos moderadores e eles vão poder seguir de forma sequencial. Jim e Derek, por favor, não sei como vão dividir isso, mas queremos passar a palavra para vocês. Vamos improvisar, acho que nós somos bons disso. Eu sou aqui um bom contador de tempo e aí em 5 minutos vai tocar um alarme. Mas claro que se alguém for interrompido, vai ganhar mais tempo. O primeiro é Igboin, é isso? Af, é isso ou Igboin? Sim. Come to the front. Pode vir aqui à frente, Igboin, e vamos ouvir o que você tem a dizer. Muito obrigado. Igboin Benson, sou eu, e estou trabalhando na perspectiva das orações violentas aqui nas igrejas nigerianas, e eu quero só dar o nosso feedback e reflexões a respeito do que foi falado, porque essa está sendo a questão que nós já estamos estudando há um tempo. E então, essa é uma das perguntas que nós também estamos fazendo nas nossas reuniões de equipe até agora. Portanto, a pergunta é que nós já, as perguntas que nós tínhamos já foram explicadas e nós estamos muito tranquilos com o uso da teologia fundamentada e estamos analisando a metodologia do projeto com o qual estamos trabalhando. Eu diria que nós inicialmente ficamos mais apreensivos. Vocês estão me ouvindo? Internet connection. Então, nós também vimos essa pergunta de revisão de literatura e respondemos, e é assim que nós estamos vendo os resultados, e eu posso falar de forma bem confiante que nesse momento nós entendemos que nós fomos equipados
para continuar a trabalhar com os nossos métodos de pesquisa e técnicas. E isso é importante para nós, porque nós estaremos preparados para falar. Então, estamos gratos por esse workshop e sabemos que depois desse workshop, teremos muito a falar a partir daquilo que nós aprendemos durante esse workshop. Muito obrigado. Next is A Hailu. seguir, nós temos Hailu, grupo número 2. Obrigado, professor Jim Spickard. Eu vou desligar aqui o meu vídeo para a minha conexão ficar um pouco melhor, se o senhor não se importar. Eu gostaria de dizer que todas as apresentações cumpriram a promessa que foi feita e os nossos organizadores, professor Afei, Retif, muito obrigado. Foi um dos melhores workshops nos quais eu já participei e eu gostaria de dizer muitíssimo obrigado. Tenho muito respeito por vocês. E aqueles que nos ajudaram muito, a Nelly e os outros em várias áreas, muitíssimo obrigado. Eu tenho alguns pontos que eu gostaria de falar. Nós estamos trabalhando como equipe, mas ainda não tivemos tempo para falarmos juntos, mas essa seria a minha perspectiva. Eu sou historiador e trabalho com estudos contemporâneos. E se eu pensar no futuro, no passado e no presente, ou nessa questão da profecia, com certeza acredito que é esse pensamento que eu espero que influencie a academia teológica nos próximos anos. Eu quero dar um exemplo da minha própria escola. Eu moro na Etiópia, na Ethiopian Guardian School of Theology, e os alunos que chegam aqui para fazer mestrado não são aqueles que estudaram teologia, mas é incrível ver que a maior parte dos nossos alunos são profissionais, profissionais que estudaram, por exemplo, ciências sociais ou naturais no seu bacharel. E eles sempre participaram de universidades seculares. E a principal paixão deles para virem estudar na nossa escola é aprenderem teologia e estudarem liderança, desenvolvimento, e a nossa estratégia, ou a nossa dificuldade, na verdade, é integrar o conhecimento teórico no seu campo de estudo. E estamos sempre tentando batizá-los no campo teológico. E nesse workshop, o que está muito claro para mim é como um teólogo pode se encaixar no campo das ciências sociais. Essa é a minha impressão. É algo que nos tira da zona de conforto da teologia e esse engajamento com a realidade africana é extremamente importante. É importante entendermos essa comunidade. Eu não acredito que vocês queiram que eu comente as 5 apresentações, mas eu diria que eu achei todas as apresentações dos professores complementares. E só quero acrescentar que o que nós temos planejado e o que nós vamos fazer é o seguinte: depois de ouvir as apresentações e
também dos encontros de perguntas e respostas. Nós já cumprimos a parte básica do projeto e estamos trabalhando com 2 acadêmicos para trabalhar comigo, com a minha pesquisa de associações, com essas associações relacionadas às questões de parentesco, e nós temos trabalhado em diferentes lugares, universidades, e o Dr. Teodros é um dos principais teólogos mais experientes nessa área, e tenho certeza que vamos estar muito mais capacitados depois de ouvir todas as apresentações. Os nossos orientadores falaram conosco nas salas e nós sentimos que estamos bem posicionados como equipe para cumprir a visão do nosso trabalho. Algumas questões sobre a orientação que nós recebemos da professora Damaris Pacital, que é a nossa principal orientadora. Ela falou conosco sobre como poderíamos seguir e como nós sabemos que esse é o segundo projeto etíope dela, nós sabemos que ela vai nos guiar muito bem. E então esse é um dos pontos aqui do meu lado e estou muito confiante em afirmar que depois de participar desse workshop, mesmo tendo tido problemas de internet, vai ser ótimo poder assistir as gravações depois. Mais uma vez, só quero dizer que eu estou muito grato aos organizadores. E eu vou dizer aqui na minha língua, muito obrigado. Derek, pode apresentar os outros 2? O próximo apresentador é Fiedler, grupo de Fiedler. Muito obrigada. Gostaria de dizer que esse workshop foi muito importante para a minha equipe. Agora estamos mais confiantes para fazer aquilo que nós planejamos fazer e estamos contentes por não termos que fazer mudanças drásticas. E nós estamos ainda pensando onde vamos fazer a nossa pesquisa e quais as mudanças que temos que fazer. Estamos muito tranquilos a esse respeito, mas sem esse workshop, acredito que o nosso tempo em campo teria sido ruim, mas agora, tendo ouvido a doutora Anne Cobai, nós percebemos que temos que utilizar todos os nossos sentidos para podermos trabalhar e obter os dados do campo. Nós aprendemos tanto do Jim e sabemos, então, quais são as ferramentas que temos que levar a campo se nós soubermos o tipo de dados e seguirmos esses 6 passos. Então, estamos muito confiantes a esse respeito e estamos gratos. E agora temos uma perspectiva mais ampla a respeito do que temos que fazer para fazer o nosso projeto de maneira interdisciplinar. O nosso principal produto é o desenvolvimento do currículo. Então, nós vamos trabalhar com a nossa equipe, não só no desenvolvimento desse currículo, mas vamos também nos assegurar de que podemos cooperar com eles nessa situação. E o que é, perdão? Então, só para resumir, o que eu posso dizer é que nós
observamos quais eram as brechas que nós tínhamos e vamos trabalhar com essa abordagem etnográfica, sociológica, e nós já estamos em contato com os nossos orientadores de projeto, com quem estamos estudando e entendendo melhor qual deve ser o ponto de partida do nosso projeto. Estamos muito confortáveis e vamos desenvolver um guia de pesquisa e vamos iniciar com o estudo piloto para começarmos. Então, estamos muito confortáveis e achamos que vamos fazer um bom trabalho. Obrigada. Thank you very much. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Então, agora, APA, você pode apresentar, por favor? You are muted. You are muted. Thank you. APA, você estava mutada. Na verdade, Felicity, APA. Gostaria de dizer que essas palavras-chave mostram que experienciamos. Estamos nos sentindo humildes, inspiradas por essas experiências dos nossos facilitadores, desafiados também. E a pergunta que tem surgido é de que modo essas experiências falam sobre as nossas realidades no presente, onde esperamos chegar e como queremos chegar lá. E, no fim das contas, como acadêmicos. Algumas questões principais surgiram para nós. Uma delas é o uso dos nossos sentidos na pesquisa. E isso surgiu para nós como algo muito intrigante, porque estamos lidando com símbolos, expressões e precisamos pensar fora da caixa. Como que podemos ouvir no silêncio ou o silêncio? Quais são as questões em jogo? São coisas sobre as quais precisamos refletir. Eu preciso dizer que, antes de entrar nessa sessão, não tinha sido algo que tinha cruzado o nosso pensamento e algo que queremos empregar na nossa pesquisa. Também passamos por uma série de experiências teológicas ao longo dos últimos dias. Pensando sobre a proposta e sobre a oportunidade, como bolsista, preciso me perguntar e perguntar para a minha equipe, por que essa pesquisa? E qual é o senso de significado? Quais são as realidades das pessoas com as quais estamos nos engajando? E também questionar a nossa posicionalidade, a nossa posição nessa experiência. Preciso confessar que estamos fazendo um estudo descritivo. Então, estamos muito desafiados a usar a nossa criatividade, desenvolvendo novos conceitos que surgem e vêm até nós à medida que vamos nos engajando com os objetos de estudo. E uma das coisas que percebemos fortemente é quais são as nuances que estão surgindo, quais são alguns padrões de pensamento e de que modo eles endossam os dados que já colhemos. Um outro fator que eu gostaria de falar é, quando eu estava fazendo doutorado, minha área era interseção entre a teologia cristã, cristianismo mundial e povos nativos ou autóctones. E a estrutura conceitual africana, e eu precisei me debruçar sobre a teoria ocidental. Eu estava preocupada quando tive que defender a minha tese, como que eu iria fazer com a Grounded Theology. Eu queria realmente estar bem fundamentada nessa área, então estávamos observando as surpresas, as oportunidades que surgiram e nos perguntando sempre o que os dados estavam dizendo, percebendo as nossas limitações, as nossas abordagens. E, finalmente, o que aprendemos sobre a metodologia de pesquisa
Na verdade, não sei se os meus colegas também são muito bons nessa área, mas algo que me ocorreu ontem à noite, além do desenvolvimento do currículo, eu acho que essa é uma área que eu posso estar ainda mais fundamentada com relação aos padrões de pensamento e as metodologias que temos utilizado. Eu quero agradecer muito a vocês. Obrigada pela oportunidade. So Jim, do you want to Muito introduce? obrigado. Professor Jim Speaker, você gostaria de apresentar os próximos apresentadores? O número 5, Ogumbi. Ok, senhor. Meu nome é Tayo Owe. Espero que vocês consigam me ouvir. Eu gostaria de mostrar o quanto eu aprecio todos aqui presentes nesse programa, pelo apoio e por essa plataforma que temos desfrutado. Realmente é uma plataforma incrível e muitas vezes não valorizamos. Precisamos desenvolver os músculos para esse trabalho de campo. E as nossas reflexões, uma das coisas que realmente surgiram para nós foi pensar fora da caixa. Eu acredito que a nossa objetividade, a nossa criatividade, quando de fato estamos fazendo um estudo dessa natureza. E isso passa por todos os aspectos do workshop, desde a literatura, a revisão da literatura, que é muito importante, distinguir as vozes que estamos ouvindo no campo. Eu acredito que houve várias afirmações com relação à maneira de ver a história. Qual história, na verdade, está sendo dita? E saber diferenciar as histórias que estão sendo contadas, ou as narrativas. Api tem sido uma pessoa muito importante. He really came down to really talk to O us nosso about orientador foi muito importante no desenvolvimento desse trabalho. E tem algumas questões sobre o nosso trabalho que estamos executando e desenvolvendo. E temos tido a oportunidade de fazer networking também. Estamos fazendo networking com alguns grupos de desenvolvimento e temos recebido vários conselhos e no processo de pesquisa e nas salas simultâneas temos tido muito retorno. A maioria das pessoas no grupo normalmente só estudam, ficam só no campo acadêmico. E o conhecimento teórico, e sendo alunos de teologia, nesse workshop, foram capazes de saber como fazer grounded theology, ou teologia fundamentada. Na verdade, esse foi um dos pontos altos que nós vamos levar conosco. Também a percepção da metodologia empregada, o conceito da tolerância. E estamos observando essas questões com relação à revisão de literatura também. Apreciamos muito todos os nossos professores e estamos em contato com eles, queremos manter essa troca. Nós realmente agradecemos a todos, apreciamos muito esses momentos de rico aprendizado. Agradecemos ao professor Rhett F. Miller, professor Joel Carpenter. Muito obrigado. Thank you. Muito obrigado. Muted. Jim, você está mutado, professor Jim Speaker.
Sorry, I Perdão, didn't want to get noise there. The next one is desculpem. Lucille. O próximo é Lucille Good evening. Mucili. Muito obrigado, professor Jim, por essa oportunidade. Meu nome é Telesia Mucili e eu estou liderando o grupo que está trabalhando no Valores Africanos de Comunalidade e um estudo comparativo de 3 igrejas que estão fazendo cultos virtuais durante a pandemia de Covid-19. Temos os facilitadores, os organizadores, e agradecemos muito por ter abrido esse espaço, abrido os nossos olhos e nos preparado para as surpresas que vamos encontrar no campo. Nós somos muito gratos por isso. É imperativo para nós entendemos ser objetivos, criativos e até mesmo lúdicos no campo, estando atentos a detalhes no processo de pesquisa, dadas as delimitações que vamos encontrar e que é claro que precisamos estar cientes. A ideia de criar espaço em cada metodologia que nós possamos nos deparar com nossas próprias delimitações. E muitas vezes precisamos também cavar mais fundo. Eu quero realmente mostrar o meu apreço, minha gratidão à equipe. Nós realmente nós queremos dizer que aprendemos sobre essa importância da transdisciplinaridade entre história, antropologia, teologia. E isso foi realmente algo que nos impressionou. Nós aprendemos que a paciência é importante no trabalho de campo e também como acadêmicos. A mentalidade do leopardo é muito importante. Não só publicarmos os trabalhos, mas também termos a qualidade do trabalho. Não importa quanto tempo dure, a paciência é muito importante. E repetir é importante. Ninguém está certo quando faz pesquisa. E com relação a Grounded Theology e etnografia, realmente, cada facilitador trouxe muitas contribuições positivas. Nós queremos agradecer muito. Nós aprendemos sobre a etnografia histórica e, novamente, aprendemos sobre a posicionalidade, aprendemos sobre a nossa posição molda o que nós vemos e levantarmos perguntas e questionarmos. A interseccionalidade também foi muito importante. Esse ponto foi importante saber que, à medida que analisamos os dados, precisamos ver as interseções de gênero, raça, que vêm à tona diante dos dados que coletamos no campo. Também ouvirmos o silêncio surdo e silêncios no que encontramos e aprendemos a ouvir o silêncio. Agradecemos muitíssimo o seu tempo e a etnografia física também, no trabalho de pesquisa de campo, e os nossos interessantes na comunidade africana. Então, queremos agradecer aos orientadores, aos participantes do workshop, aos nossos colegas, e com a nossa competência, queremos levar essas pesquisas a cabo com qualidade. Porque nós sabemos que há muito trabalho a ser realizado. Claro que a professora Anne Kubai prometeu, por exemplo, compartilhar alguns marcos para nos ajudar a entender como fazer o trabalho de campo etnográfico, e ela não teve tanto tempo de fazer isso.
e nós, como grupo, gostaríamos que esse assunto fosse revisto, por favor. E estamos muito gratos pela contribuição dela. Muito obrigada. Derek, back to you. Obrigada, Derek. Agora eu devolvo a mesa a você. Agora vamos ouvir o Ningali. É o próximo. Temos 5 minutos. Ningali, por favor. Obrigada. Samuel, are you there? Samuel Ningali, pode falar em português ou em inglês, Samuel. Is I'm looking. Samuel there? Someone from this working group? Okay, great. Yes, I am. Sim, ótimo. Estou aqui. Perdão. I want to thank Eu gostaria de agradecer the organizers os organizadores desse workshop e our topic. Maybe I should speak in Portuguese. eu acho que eu vou falar em português, tá? Para os meus Please, would you turn into acompanharem. Por favor, entrem no canal de inglês para ouvirem a tradução. below so that everyone follows. Otherwise, they will crucify me, my Yes. colleagues. If I Senão, meus colegas vão me crucificar se eu decidir falar em inglês aqui. aos organizadores, não é? Deste seminário. Foi para nós absolutamente importante. No primeiro dia, quando o professor James acabou a sua aula, eu senti-me muito pequeno, quer dizer, fiquei muito impressionado o quão pouco eu tinha visto no que concerne a estrutura de uma pesquisa, particularmente no que tem a ver com a teologia fundamentada ou a teoria fundamentada. Então, foi muito bonito. Quero ser honesto aqui, ainda estou a digerir grande parte do que ouvimos aqui. Até agora, ainda posso resumir um pouco o que o professor James falou no primeiro dia. Portanto, me perdoem por esta lentidão de digestão das coisas que ouvimos. O nosso tema está intitulado Protestantismo e Imaginação Cultural em Moçambique. 2 pontos. Pressupostos para uma teologia de baixo para cima. Pressupostos de uma teologia de baixo para cima. O que nós estamos... ou seja, qual é a pergunta de partida que nós temos? O que é que os Tsongas daquele lugar em particular, de Shibonzane, em Gaza, têm como valores religiosos e espirituais que possam que possam ser uma plataforma para a construção de uma teologia de baixo para cima. Então, todos os instrumentos que nós vamos usar serão para nos ajudar a trazer as experiências e valores espirituais, religiosos daquele grupo. E o que é que isto pode nos subsidiar para construirmos uma teologia de baixo para cima. Portanto, o nosso pressuposto mais grande aqui é que nós não estamos a levar nenhuma teoria para lá. Estamos a ir de uma forma simples e falarmos com residentes de uma aldeia, de uma comunidade simples. Por isso que a ferramenta de teologia, quer dizer, de baixo para cima, de teologia ou de teoria de baixo para cima, é fundamental para nós. Portanto, nós devemos de vir ver mais tarde que teorias podem se relacionar com as experiências daqueles que vamos trabalhar com eles. Muito ouvimos de todos os 5 oradores nesta semana.
não vou repetir o que os meus colegas anteriores disseram. É tudo isso. Nós estávamos aqui todos. A minha equipa toda está aqui. Então, o que é que tiramos deste tempo que estivemos aqui, de uma semana inteira? Ora, o que nós mesmo tiramos estamos muito busy, muito enamorados em executar esta teoria de baixo para cima. De uma forma mais simples possível, falarmos com as pessoas e deles aprendermos o que eles sabem, o que lhes faz sobreviver em situações de crises, tanto do colonial e do pós-colonial Moçambique. Portanto, esta é a nossa preocupação-chave. Então, eu acho que nós temos muito que aprendemos. Queremos, desde já, agradecer ao nosso professor Ntarangue. Ele, muito cedo, já estava interessado em interagir conosco e nós estamos a interagir com ele. Estamos, cada dia, a descobrir que ele está mesmo também conosco e está nos ajudar a caminhar. Não é? Então, muito obrigado. Este seminário foi absolutamente fundamental para nós, para nos orientar em termos de usar as ferramentas das ciências sociais no geral para aplicá-las na produção de teologia. Nós não vamos produzir teologia. Os aldeões, as comunidades é que vão subsidiar matéria para se produzir teologia. Muito obrigado. Thank you. I appreciate that. Muitíssimo obrigado, Samuel. Sou muito grato por isso. Próximo é a Kim. A Kim já está aí? Ótimo. Sim, eu estou aqui. Muito obrigado. Foi uma experiência linda. Eu trabalho num instituto no qual nós já fazemos muita etnografia, mas, pessoalmente, nós não havíamos conseguido construir um sistema como esse que nós recebemos. Então, esse foi um workshop muito especial. Eu ainda não me reuni com a minha equipe, mas nós temos uma reunião na terça e tenho certeza que vamos conversar muito a respeito daquilo que nós aprendemos. Tudo foi ótimo, mas a parte mais importante para mim foi a da Grounded Theory, porque nós já estávamos pensando a esse respeito, o workshop foi ótimo e nos ajudou muito nesse sentido. E isso foi para a nossa própria pesquisa, nos ajudou, como o projeto se chama, em engajar com as realidades africanas. Claro que o que eu já percebi é que é muito difícil para nós, porque nós vivemos nesse contexto. Portanto, muitas vezes nós achamos que fazemos perguntas que são relevantes ao contexto, mas é importante que nós entendamos que nós temos que engajar com as realidades africanas e responder a essas realidades. Acho que agora vamos conseguir fazer direito, e essa é a mensagem aqui. E esse workshop, eu fiquei falando com o meu diretor que esse workshop era muito especial, é lindo, e acredito que eu preciso dizer que eu sou padre e eu trabalho muito com religião, mas agora eu vou realmente entender esse engajamento entre as duas religiões e ver como é que isso pode funcionar. A nossa equipe vai se reunir na terça-feira e vamos conversar com o nosso orientador e vamos poder fazer um bom trabalho. Muito obrigado pelo programa, pelo workshop, pelas conversas de pesquisas. Nós somos muito gratos. Obrigado pela sua participação. Jim, os próximos dois? Sibanda. Sibanda. Sibanda, você está aí? Sim, eu estou aqui. Thank you. Ótimo. Obrigado pelo tempo.
Bem, o nosso projeto, não sei se estão me ouvindo. Estão ouvindo o que eu estou falando? Sim, sim, estamos sim. Obrigado. O nosso projeto tem como tema a espiritualidade, saúde e bem-estar do povo durante a pandemia da Covid-19 e aqui no Zimbábue. E como grupo nós somos muito gratos porque nesse workshop nós aprendemos coisas muito úteis desde a primeira apresentação que eu assisti, a do professor Spickard. Eu acredito que nós nos beneficiamos muito até dos conteúdos diretos depois de apresentar o nosso resumo do nosso projeto. Eu lembro que algumas das coisas que apresentamos foram criticadas e aí nós percebemos que podíamos melhorar a nossa apresentação e não precisávamos nos preocupar na falta de representatividade dos dados que estamos buscando e iríamos obter os dados corretos. Nós conseguimos trabalhar com os grupos de dados importantes, alguns poderiam ser melhores, outros piores, mas no nosso tipo de projeto, na forma como trabalhamos em certas áreas, há alguns dos termos e nós achamos que iríamos receber alguns relatos em vez de outros. Então, acredito que o workshop realmente nos ajudou e essa revisão de pares foi muito útil. E quando chegarmos em campo e quando estivermos preparando as nossas ferramentas, eu tenho certeza que vamos, como equipe, conseguir trabalhar de uma forma melhor, com um foco mais bem estabelecido. Isso através desse esforço que nós aprendemos, que faz parte desse engajamento antropológico. Então, nós cremos que vamos sair melhores desse esforço com um resultado melhor. Agora, eu gostaria de falar de algumas outras questões, como, por exemplo, essa questão que nos afeta como pesquisadores, a necessidade de equilibrarmos como conduzimos a nossa pesquisa. Há diversas questões que talvez sejam informação distorcida ou que precisa ser conferida, por exemplo, a questão da empatia, que é importante, mas, ao mesmo tempo, essa empatia tem que ser equilibrada com envolvimento e é por isso que essa é uma das questões que, nesse engajamento com realidades africanas, no assunto da Covid-19, precisamos saber que temos que nos distanciar e continuar capturando as interseções. Acho que isso é um conceito muito importante, essa interseccionalidade que encontramos na pesquisa. E é isso que vai nos ajudar a ver como isso vai beneficiar o nosso projeto. Então, estamos certos de que, com a orientação que nós recebemos dos facilitadores em geral, e especialmente do nosso orientador de projeto, professor Rancilis, ele foi muito útil e ele nos ajudou muito a entender como nós podemos melhorar o nosso projeto. Acho que estamos na direção certa e nós já temos marcado um encontro para a próxima semana. Acredito que essa informação ainda estará fresca e vamos poder, então, mergulhar de forma um pouco mais profunda e conseguiremos entrar na nossa pesquisa. We are bound to face, and
and COVID-19. So we are researching on COVID-19, but at the same time, we have a challenge. That's a challenge in Ao mesmo tempo, temos um desafio, apesar do Covid-19, queremos equilibrar as ferramentas que temos tido, as informações que temos recebido e também o trabalho feito no campo. Então, acho que esses são alguns detalhes, algumas informações que eu gostaria de compartilhar com relação a fazer, de fato, essa teologia engajada, essa antropologia engajada. Temos ferramentas poderosas de análise que acho que, de fato, poderemos colocar em prática todas essas questões que fomos lembrados. Muito obrigado. Obrigado. Quaranda. Thank you so much. Quaramba. Muito obrigado, professor Jim, pela oportunidade. Nosso projeto é o de Dinewa, que em inglês significa estou de saco cheio, I'm fed up, que examina essa questão do gênero feminino em igrejas pentecostais no Zimbábue. Somos muito gratos pela reunião e por grandes ideias acadêmicas, facilitadores, organizadores desse workshop. Aprendemos muito como grupo, como equipe, considerando a nossa pesquisa, que é um grupo religioso. A questão com relação às técnicas de pesquisa de campo foram muito preciosas, considerando a natureza do nosso trabalho. Os facilitadores foram muito, contribuíram muito com perguntas, com questões, e realmente conseguiram transmitir os pontos centrais que precisávamos encontrar nas nossas pesquisas. As apresentações se complementaram, as palestras se complementaram, os facilitadores todos. Era possível realmente acompanhar os temas, as linhas de raciocínio. Nós podemos acompanhar tudo, as técnicas, como, por exemplo, a criatividade no campo, a pesquisa de campo, e as escolhas dos diretores. Apreciamos muito os diretores, os coordenadores dos projetos, por nos receberem e podermos participar. Agradecemos ao professor Rhett F. Miller, também a Nelly, pela organização, e podermos estar aqui expostos nesse recinto tão interessante. Estamos realmente confiantes de que a nossa orientadora, Damares Parcital, é uma excelente orientadora, principalmente levando em conta as orientações dos nossos colegas com relação aos tópicos, aos temas do nosso projeto, e também nos reunimos com os diretores que nos deram insights sobre os nossos trabalhos. Somos muito gratos, também discutimos com nossa orientadora, que estamos realmente de braços abertos para ela no Zimbábue, para recebê-la. Esses são alguns dos pontos que acredito que realmente vamos tirar desse encontro, e principalmente com relação ao trabalho de campo, usando as lentes e as teorias apresentadas pelos facilitadores. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar é a compreensão da importância da interdisciplinaridade, da colaboração e a posição e evitarmos uma posição de isolamento, como se fosse, eu não vou passar desse ponto. Pelo contrário, na nossa equipe temos teólogos, eu inclusive, sociólogos, antropólogos e um filósofo, Joel Lin, e somos muito gratos porque as nossas mentes vêm de diferentes disciplinas e a gente vai produzir um resultado muito bom.
Em último lugar, a nossa instituição está num processo de exercício de revisão de currículo. E esse workshop veio em boa hora. Então, agora é possível fazer uma revisão curricular e nos envolvermos com vocês projetivamente e progressivamente, dadas as informações de como a teologia e as ciências sociais podem se casar ou andar juntas para que possamos fazer o nosso trabalho no nosso país. Muito obrigada pelo seu tempo, agradecemos. Muito obrigado. Mugambe? Mugambe, muito obrigado. Meu nome é Mugambe, eu sou do Quênia. E eu represento uma equipe que está estudando as estruturas e imagens nas eclesiologias quenianas. E para iniciar esse momento, eu gostaria de compartilhar no espírito da pesquisa etnográfica, eu gostaria de mostrar um pedacinho da pesquisa que estamos desenvolvendo e alguns pensamentos, teologizando percepções e pressupostos. A pesquisa e o diálogo foca nas surpresas e interseccionalidade, interdisciplinaridade e seu valor para a pesquisa. São só coisas que eu estou mencionando aqui, que eu tive o privilégio de trabalhar com essa equipe. Das sessões que estão vindo, dos facilitadores, eu quero agradecer muito pelas palestras, pelos momentos de aprendizado e alguns temas que surgiram de diferentes formas. Curiosidade é um dos grandes temas que queremos incorporar, intencionalidade, um senso de sermos muito e a criatividade, abrirmos as nossas mentes e permitir que a pesquisa fale e fale de volta para nós. Isso é algo que realmente já era presente antes do seminário e agora mais do que nunca. Então, a partir da orientadora ou do orientador, nós temos a professora Moenda, nós temos esse privilégio de ter. O orientador nos traz esse senso de responsabilidade para as nossas comunidades onde servimos, também para além dessa comunidade, desse grupo, mas também para além do nosso próprio grupo. E também ficamos impressionados com como fazermos bem esse trabalho de pesquisa. Também queremos agradecer aos diretores, a Nelly, a equipe técnica, aos facilitadores. Nós realmente apreciamos muito todo o cuidado desenvolvido para tornar esse workshop possível. Realmente acrescenta muito valor à pesquisa que nós começamos a realizar. E realmente acrescenta às conversas, aos diálogos que tivemos, e agradecemos sermos recebidos aqui. Gostaria de mencionar especificamente o Nagel Institute e a Bolsa de Estudos, a Bolsa de Pesquisa, que tornou isso possível, que realmente fomos confiados com recursos preciosos e são esses recursos que nos permitiram estar aqui e fazer essas pesquisas. Queremos agradecer a vida do diretor, dos facilitadores, também os orientadores de projetos que estiveram presentes nos nossos grupos. Gostaria de concluir agradecendo especialmente ao professor Walls, que foi um mentor para mim, foi um grande encorajador e realmente me deu muito apoio como acadêmico cristão. Ele disse,
que a busca por uma vida acadêmica é uma busca cristã, é uma busca valorosa e é uma grande missão. E, portanto, esse workshop realmente me auxiliou nessa direção. Muito obrigado. Muito obrigado por compartilhar. Solomons. Thank you, colleagues, and thank you for a very rich workshop with. Muito obrigado por esse workshop muito rico, por essas contribuições. Eu gostaria de comentar falando dos comentários de Stevens, quando ele falou sobre o doutorado não ser equivalente a ser um estudioso de uma área. Eu acredito que esse comentário foi muito útil, relacionado às virtudes, colocando a mãe de todas as virtudes. Claro que nós ainda estamos falando de conhecimentos e dados, até de uma forma um pouco mais estreita, quando nós lemos muitos livros. Por exemplo, ler muitos livros sobre oração não necessariamente vai me fazer me tornar uma pessoa de oração. Então, entrar em contato com várias teorias, isso não vai me fazer necessariamente me tornar um praticante dessas teorias e um bom pesquisador em campo. Então, acho que essa é uma das questões da teologia fundamentada e da grounded theory. Essa necessidade de incorporar aquilo que você está estudando e vivendo, mas isso acaba levantando alguns questionamentos. O que de fato está em jogo é aumentar a minha capacidade de pesquisa, publicar ou perecer, como a Desina falou ontem, ou será que nós estamos fazendo isso pelo povo desse continente? Então, eu não quero ser romântico, mas precisamos ser abertos e honestos a respeito dos nossos motivos. Nós não podemos deixar de ser sinceros. Se não formos sinceros, não só aquilo que fomos chamados para fazer, ou as comunidades que abrem as suas mentes e os corações para nós, para fazermos o nosso trabalho. Claro que alguns de nós já fizemos bastante pesquisa, e sabemos que se não valer o tempo ou o esforço e se nós acreditarmos no que estamos fazendo, acaba não valendo o nosso tempo. E até essas realidades do continente africano, e nos últimos dias nós temos visto pessoas que não estão só tentando publicar, mas pessoas que parecem querer fazer diferença nas comunidades nas quais estão trabalhando. E acredito que nós temos sido muito bem tratados, as falas dos oradores complementaram uma outra, de certo momento, em certos momentos elas acabaram até se contradizendo, e eu não me importo com isso, porque parece que a discussão está viva e está sendo aberta a novas ideias. A minha reflexão sobre os oradores, professor Pickard é muito astuto teoricamente, a experiência dele fala, ele é uma biblioteca viva e ele falou bastante sobre a importância de sermos eficazes no nosso trabalho, e o que eu aprendi com ele é: não entre na etnografia de forma simplista, porque você tem que ser detalhista, precisa se imergir naquilo que estiver. Stevens foi o mais abstrato e o mais experimental de todos os nossos oradores. E é por isso que a contribuição dele contribuiu tanto comigo. Ele falou sobre a importância da teoria, mas também ele falou sobre essa questão mais inovadora. E eu diria que na teologia fundamentada que ele divulga, isso traz
a estrutura necessária para essas novas ideias inovadoras. E isso acaba unindo a teoria e a praxis, e isso acaba trazendo uma sobrecarga, de certa maneira. E acredito que o nosso trabalho é muito mais do que um exercício acadêmico, e esse é um bom exemplo do porquê nós precisamos de mais mulheres dentro da academia. Quanto mais velho eu fico, mais eu percebo que há certas coisas que eu não entendo, mesmo que eu me esforce para entender. E é por isso que a diversidade na academia é algo importantíssimo, e acredito que a mesma coisa deve ser vista nos nossos projetos. A Desina, claro, veio para nos ajudar a entender que nós não podemos tentar nos enganar e pensar que dá para se livrar da história. As comunidades nas quais vamos trabalhar, elas estão cheias de história. E o nosso trabalho como pesquisadores é entender essa história e saber no que estamos nos metendo, por assim dizer. Professor Lemons, eu ainda tenho que digerir um pouco mais e vou poder falar um pouco mais amanhã, mas como uma nota preliminar, eu gostaria de falar sobre a importância dessa interdisciplinaridade. E, nesse caso, a antropologia e a teologia precisam ser vistas como, não como exclusivas, mas como um esforço colaborativo. E acredito que, ouvindo o conselho dos orientadores, temos que lembrar que as comunidades nas quais estamos trabalhando são parceiros de pesquisa e não sujeitos de pesquisa. E eu não estou falando só de uma categorização semântica, porque a teologia fundamentada exige que o contexto seja levado a sério. E como foi mencionado já, isso tem a ver com o que o professor Lemons falou, a trans- ou interdisciplinaridade é essencial. E é isso. Muito obrigado. And thank you for that summary. Muito obrigado e obrigado por esse resumo. Afi? Acho que nós concluímos. Todos já falaram? Ótimo. Ótimo. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer a você, Jim, e a você, Derek, por terem assumido essa moderação agora. Obrigado pela forma como vocês gerenciaram e mantiveram o tempo de todos. Em segundo lugar, gostaríamos de agradecer os líderes do projeto, ouvir vocês falar sobre os projetos e dar esse feedback nos encoraja e nos permite continuar a trabalharmos juntos nas próximas semanas, meses e anos. Nós estamos aqui para servi-los. E a minha palavra para vocês agora, e eu vou só ler o que eu escrevi para que entenderem, para que entendam. O que eu gostaria de falar como líderes de projeto é: levem o destino acadêmico da educação teológica da África nas suas mãos e corram com isso. Vou repetir, ok? Líderes de projetos, tomem o destino acadêmico da educação teológica nas suas mãos e corram com ela. É isso.